Oi gente, como eu falei, eu resolvi fazer a parte 2 daquele vídeo lá sobre as minhas indicações da Netflix. E esse eu vou falar especificamente sobre séries coreanas. Então vamos lá, gente, eu escolhi 5 séries e a primeira tem que ser, obviamente, Signal. Gente, essa é uma série policial. Basicamente é um policial lá na década de 90. Ele tem essa parceria com essa outra policial e eles começam a tentar encontrar um serial killer lá. E isso nos anos 90. E aí agora, em 2016, que eu acho que foi quando lançou a série, tem esse outro policial que ele encontra esse walkie-talkie e ele começa a se comunicar com esse policial dos anos 90. Inclusive tem até um filme que é bem parecido com esse que eu vi meu avô assistindo, que eu não lembro qual é o nome do filme, porque, enfim, mas eu lembrei da história. E eles começam a se ajudar, porque o cara tem as informações de tudo o que aconteceu naquela década e o policial pode fazer algo pra tentar pegar o assassino a tempo dele não cometer os assassinatos. Então é uma série que te deixa muito tenso e é muito boa. O final ele te deixa meio que sem saber o que fazer, né? Não vou falar exatamente o que acontece. Porém eu descobri que vai ter segunda temporada, que eles estão pensando em fazer a segunda temporada, e eu fiquei muito feliz com isso. Porque pra quem não sabe, séries asiáticas, principalmente as coreanas, essas todas que eu falei, elas são coreanas. E elas têm Netflix, obviamente. Elas têm só uma temporada e acabou, eles não ficam fazendo várias, sabe? Signal pra mim é uma das melhores séries policiais que eu já assisti. Eu fiquei assim nervosíssima, assim, muito tensa com as histórias. Me senti extremamente injustiçada pelos personagens, sabe? Eles passaram por situações terríveis. Principalmente o policial, o irmão mais velho do policial de 2016, ele morreu. E o que aconteceu com esse menino? Aí temos o que? Crônicas de Arthdal. Que essa eu acho que não é uma série que é de todos os gostos, porém é a minha série preferida asiática. Nenhuma série passou dela, assim, pra mim ela é incrível. Tem 18 episódios, cada episódio de uma hora e meia, mais ou menos. É muito tempo, é uma série muito densa, é uma série, tipo, que você tem que prestar muita atenção, porque ocorrem muitas coisas ao mesmo tempo. Porém é uma série mais política. O que acontece? Eles vivem nessa terra, Arthdal, que tem os Igutus, que são pessoas, só que eles são pessoas que têm o sangue roxo e eles têm mais força, eles são mais velozes, eles são tipo uns mutantes, sabe? E as demais pessoas dessa terra, né, que são divididas em vários lugares, aí os Igutus ficam num canto, as pessoas normais ficam em outro, enfim, e eles tentam conviver ali, porém ninguém gosta dos Igutus, eles acham que eles são tipo pessoas amaldiçoadas e tal. E aí eles tentam um trato com eles, e eles não aceitam o trato, e aí o que acontece? Manda matar todo mundo, mata todos os Igutus existentes, não pode existir um Igutu, se tu tem o sangue roxo tu vai morrer. Basicamente isso, é uma história muito política, muito histórica também, é tipo num universo distópico. E aí passam-se muitos anos depois que acontece isso, e aí temos o Eun-sung, que é o personagem principal, ele vive nessa aldeia com a Tanya, que é a outra personagem principal, a personagem feminina principal. E aí tem o rei lá de outra cidade e o filho dele é um general, tipo, o chefe do exército lá, e o cara é sinistro, vence todas as batalhas e não sei o que. E eles dois têm uma briga. Tipo, eles não são muito fã um do outro, e aí começam outras brigas políticas, porque, tipo, tem uma sociedade lá que é religiosa, né, eles têm a religião deles, e eles são, tipo, intocáveis, porque eles são considerados, tipo, deuses, né, eles são a descendência do deus lá que criou aquelas terras, e aí ninguém pode ir contra eles são, tipo, eles são acima deles e tal, e eles também querem o poder, aí começam as coisas políticas, começa a fazer umas coisas muito doidas, gente, isso eu não tenho muito o que falar não, são 18 episódios, é muita coisa. Como que eu posso falar? É porque, eu lembro que o que me deixou assim nessa série é porque você acaba ficando do lado do vilão, né, da história, porque o Eun-sung, ele é o bonzinho, e aí qualquer pessoa que faz mal contra o Eun-sung, ele é tipo vilão, né. Só que chega num ponto que você fica do lado do vilão, não tem como, porque é um pior que o outro, você fala assim, cara, eu tenho que ficar do lado dele, porque
Essas outras pessoas aí são piores do que ele, entendeu? E aí chega num ponto que tu até concorda com as atitudes do vilão. E aí isso mexe muito na sua moral. Ai, gente, você fala assim, nossa, mas não era pra eu estar do lado dele. Não era pra eu estar aceitando isso. Mas você fala assim, mas eu quero que isso aconteça. Mas tá certo. E aí temos o que? Hospital Playlist. Gente, essa série, eu e as minhas amigas assistimos ao mesmo tempo. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre ela. É muito fofa mesmo. É uma série, assim, que fala sobre 5 médicos. 5 é o ginecologista, tem um neurocirurgião. A neurocirurgião, na verdade, ela é a única mulher. Ela é ótima. Aí tem o pediatra, o cardiologista e o clínico geral. São 5 médicos. E eles são amigos desde a época da faculdade. E aí basicamente conta as coisas que acontecem com eles dentro do hospital. E aí a vida de cada um. E é uma série muito... que fala muito da vida, assim. Ela não é nada de especial, sabe? Não acontece dramas intensos e nada. É tipo uma coisa muito vida real. E eu gostei muito disso, sabe? E aí os cirurgião geral, inclusive, gente, ele é o melhor personagem dessa série, ele é ótimo. Ele tem um filho dele e o menino é ótimo. Inclusive é uma coisa que eu fico muito louca, porque as crianças asiáticas, as atrizes, os atores mirins, eles são loucura, gente, eles atuam muito bem, eu fico de cara, sério. Também tem o pediatra, que eu morro, né, gente, que ele fica cuidando lá das crianças, ele é ótimo, ele adora criança, eu fico... A neurocirurgiã, ela é ótima, todo mundo adora ela é uma pessoa, assim, incrível, excepcional, uma médica que... Todos eles, sabe, são médicos que a gente queria ter contato pelo menos uma vez na vida. Pois é. E o cardiologista, ele é tipo meio... Tipo, não é briguento, mas ele é meio durão, assim, mas ele é um amor de pessoa. E aí o ginecologista, ele é um pouco... Ele é antissocial, sabe, ele não gosta muito, mas ele é bem bonzinho também. Ele ajuda da maneira dele, sabe, os pacientes dele. E aí conta muito, né, a história de alguns pacientes, e aí como eles ajudam, aí quando tem uma emergência, o que eles fazem, as atitudes deles, como eles são pessoas extremamente humanizadas, sabe, são médicos em sua totalidade, assim, é muito, muito legal de ver isso, fora que mostra muito da vida pessoal deles, né, o que cada um faz, e como eles... Enfim, vivem mesmo. É uma série muito bacana. É uma série, ela não é densa nem nada, é tipo realmente só pra você passar o seu tempo. A próxima série é Itaewon Class, espero que eu tenha falado certo. É uma série que deu maior bafafá quando ela foi lançada, porque ela é inspirada em um webtoon, que é muito famoso lá na Ásia. E eles estavam tendo muitas expectativas, né, pra isso. Principalmente porque o ator que fez o personagem principal, ele também é muito famoso lá, enfim. E aí a história basicamente conta assim, o personagem principal, ele se transfere pra essa escola, o pai dele trabalha pra uma empresa lá, X, Janga, lembrei o nome. E esse menino, ele é, assim, a personalidade dele é incrível, e ele muda pra essa escola e descobre que tem um cara que faz bullying lá com outros alunos e tal. E ninguém nunca fez nada contra esse menino, ele sempre fez o que ele queria, porque o pai dele era o dono dessa janga. E ele era, tipo, o rei da escola, nem os professores fingiam que não estavam nem vendo, e o cara humilhava mesmo outras pessoas. E eu ficava, nossa gente, isso é uma coisa que me deixa nervosa, é isso. E aí o personagem principal vai lá e fala assim, para de fazer isso. Ele é a única pessoa que fala, e ele não tá nem aí se o menino é rico ou não, e eu amo isso, né. Aí... ele vai lá e fala assim, você tem noção do que eu sou? Tipo assim, arrogante no nível. E ele tá nem aí, aí ele vai lá e dá um soco nele. Aí os pais dele, de cada um, são chamados e tal. E aí o que acontece, né? O cara fala assim, ah, eu te perdoo se você se ajoelhar pra mim pedir perdão. E aí o que acontece depois disso, gente, pra mim foi o que me fez gostar da série. A atitude dele, do personagem principal, né? E do pai dele. Foi tudo que eu queria. E aí, basicamente, o pai dele morre num acidente, ele vai preso, porque ele, enfim, faz um negócio lá, porque eu não tô lembrando a sinopse, então eu não sei o que eu posso falar. Ele fica 3, 4 anos preso, perde basicamente, assim, não vai pra faculdade, não perde muita coisa, e aí ele vai ser transferido, ele sai da prisão e trabalha durante, tipo, 10 anos pra juntar dinheiro e abrir um restaurante, porque o objetivo da vida dele é criar um restaurante que seja o número 1 pra ele conseguir bater
o cara do Janga, né? O dono do Janga. Porque ele tem essa rixa com esse cara, por causa desse negócio que fez ele ser preso e o que aconteceu, enfim. E aí, basicamente, a história é essa. E aí, a minha última série é Kingdom, que pra mim, independente se você gosta de séries coreanas ou não, é uma série que fala sobre zumbis de uma dinastia lá coreana, porque na Coreia teve dinastia, né, imperador, essas coisas. E é basicamente assim, o rei está doente, aí tem o filho dele, que não é filho, ele é tipo um bastardo, né, não é filho da rainha, a rainha é bem mais nova que o filho dele. Faz muito sentido isso. Temos o rei teve uma concubina, teve esse filho dele, ok. Passa-se anos, ele casa com a rainha atual. Essa rainha é tipo, sei lá, 35 anos mais nova que ele, e ela tá grávida. Então o filho dela com ele vai ser o futuro sucessor, porque ele é o filho legítimo. E aí o príncipe, ele fica afastado, porque como ele é tipo bastardo, o rei não quer saber muito dele, não. Aí o que acontece? Não, o rei não quer saber dele, não. Acho que eles tinham uma relação boa, mas assim, fica afastado. Aí o rei fica doente e o príncipe não tá podendo ver o rei, né? Aí no cara fala, vou ver meu pai sim. Só que ninguém deixa ele entrar, ele não entende por quê. E aí o que acontece? Zumbis. O rei zumbi. Aí morde o menino vai pra uma aldeia morto, que o menino morre. Porque assim, acho que é isso que eu tô falando, não é spoiler, assim. Chamam o médico pra tratar o rei. O rei tá vivo. Só que o rei morde o menino, né? Porque, enfim, vocês vão descobrir depois, se vocês assistirem. E aí o menino morre. Eles voltam pra vila deles e tal, e nessa vila, que é a vila, é como se fosse um hospital, né? Então tem várias pessoas doentes, várias pessoas morrendo de fome, de cansaço, enfim. E aí, o que acontece? Um cara lá, ele vê que o povo tá passando mal, ele vai lá e cozinha uma sopa com carne. Vou deixar na imaginação de vocês da onde que provém essa carne. E aí, o que acontece? O povo começa a virar zumbi. E eles se espalham muito rapidamente. Eu nunca vi tanto zumbi na minha vida. Eu não sei nem como é que eles pagaram esse tanto de gente pra fazer tanto zumbi. E como eles correm. Menino, mas corre mais do que aquele usa um Bolt. Muito rápido. Parece umas formigas, gente. Porque a câmera vai distanciando assim, você vê aquela massa de zumbi correndo atrás dele, é loucura. E aí o príncipe acaba descobrindo que o príncipe tá lá. Não, o príncipe tá lá? Não, o príncipe chega depois, descobre os zumbis conseguem sair daquela cidade. Porque se os zumbis só ficassem naquela cidade, tá tudo certo, eles saem. E aí eles começam a morder outras pessoas, e aí vira tipo uma pandemia igual a que a gente tá vivendo, né? Enfim, e aí eles têm, de qualquer maneira, descobrir como que faz pra matar esses negócios, né? Porque do zumbi... E, tipo, nessa época não tinha... Não, tinha até espingarda, essas coisas, mas assim, é muita gente. Gente, é muito zumbi, é sério. E aí, enfim, aí eles têm que chegar lá no palácio, eles têm que tentar achar o máximo de pessoas possível pra conseguir conter esses zumbis, pra conseguir matar esse povo, papai, e pra evitar que eles contaminem outras cidades. Só que daí, gente, acho que são duas temporadas só, cada uma de 6 episódios, então é bem rapidinho, só que acontece tanta coisa que parece que passou mais de um ano entre as coisas que acontecem. Enfim, a rainha me deu muito ódio no meu coração, não vou nem falar dela, vocês vão ver depois. E vai ter 3ª temporada, então stay tuned. E eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe. E até a próxima indicação. Tchau!